De volta com a Ação Nacional, que hoje está falando com a mestra especialista em educação, Carolina de Felipe. Nosso assunto é sobre os nativos digitais. Carolina, a gente estava falando sobre a questão desses alunos em sala de aula, a relação do professor com ele, como lidar com isso. Agora vamos mudar um pouquinho, vamos para dentro de casa, né? Qual é o maior desafio dos pais aí diante desse novo universo? Porque é uma dificuldade também. Se existe essa dificuldade com o professor, quando a gente está falando, dentro de casa também vai haver. Com certeza, né? Sim, com certeza. E eu acho que para os pais, nós temos duas grandes dificuldades, né? A primeira é mostrar para essa geração que informação é uma coisa, conhecimento é outra. Nem tudo que está no mundo virtual é verdadeiro, é confiável. E cabe aos pais esse papel de ajudá-los, né, de ajudar essa geração a separar o conteúdo confiável, a não acreditar em tudo que se lê, em tudo que se acessa, porque eles têm muita informação, mas eles não têm maturidade para separar o certo do errado, para separar o que é confiável do que não é confiável. E eu acho que o grande desafio dos pais é o limite, porque o mundo virtual ele abre uma porta ilimitada para tudo, né? E por mais que os pais tentem limitar alguns acessos, uma vez que esse jovem, que esse nativo, que ele está dentro desse mundo virtual, ele acaba se perdendo dentro desse mundo. Então, os pais precisam ficar muito atentos para esses limites, porque aí sim nós vamos falar de uma situação até perigosa, né? Sem dúvida. Esse é um ponto importante. Os pais lidarem com isso, por exemplo, se o pai bater de frente em relação ao aluno, o proibir, o privar disso, eu acho que daí você está indo por um caminho errado. Não funciona, porque proibir hoje um nativo digital de acessar o mundo virtual é quase que proibi-lo de respirar, né? Sim. Hoje a gente fala que as necessidades básicas do ser humano começam em bateria, Wi-Fi e depois o resto, alimento e etc. Aí vai, né? Então, proibir me parece quase impossível. Agora, limitar é necessário. Então isso é muito importante. E você acredita que essa atenção dos alunos piorou aí com relação às outras gerações ou não? Eu acho que eles têm menos foco na questão do estudo, na questão de eles têm um foco limitado, até pelo que nós conversamos, porque eles têm esse pensamento acelerado, esse excesso de informações. Então, também é papel dos pais trabalhar essa questão da concentração, do foco, quando isso for realmente necessário. Não deixar que o tempo todo esse jovem fique pulando de atividade em atividade e não termine nada, e não cumpra com seus deveres por completo, porque ele está sempre perdendo o foco. Então, é papel dos pais também centrar esse nativo digital para lembrá-lo sempre, né, que ele precisa terminar as suas atividades, que ele precisa pôr fim no que ele começa. Quer dizer, é uma pergunta que eu ia fazer, o que precisa ser feito para que os alunos, os professores aí consigam, e os pais, né, falar a mesma língua desses alunos? É nesse viés, nesse caminho? Eu acredito que sim. Eu acho que, em primeiro lugar, pais e professores têm que se despirem de preconceitos. E também têm que tirar a ideia de que esta geração é assim ou assado e por isso nós teremos conflito. Conflito de gerações sempre existiu. Os alunos hoje em sala de aula mandam mensagem no celular. Nós passávamos bilhete, não é verdade? Verdade. Então, era um tal de jogar bilhetinho. De bilhete. Né? Então, isso sempre existiu. O conflito sempre existiu. Só que agora nós temos um conflito diferente, por uma questão diferente. Então, os pais precisam, primeiro, entender como essa geração pensa,
para então orientá-los e caminhar ao lado deles, né, e não contra eles. E também na frente, né? Exatamente. O mesmo deve acontecer com a escola, vamos dizer assim, que a escola como um todo precisa adaptar-se com essa nova realidade, a diretoria, ou seja, quem for, para também ajudar não só os alunos, mas também os professores que atuam naquele momento, né? O mesmo. A escola precisa urgentemente repensar o seu papel na educação, precisa olhar para essa geração com os olhos diferentes e precisa adaptar as suas metodologias de ensino, porque essas metodologias pautadas nos paradigmas de uma sociedade industrial não funcionam mais e não vão funcionar com essa geração de nativos digitais. Bom, Carol, você também falou uma coisa muito importante numa pergunta anterior, que você citou a questão dos bilhetes, né? Que a gente fazia isso mesmo, a gente passava os bilhetinhos para um aluno para o outro, aquela coisa, e hoje se conversa, né, pelo WhatsApp, enfim, né, mandando mensagens um para o outro. A tecnologia substituiu esses bilhetinhos que a gente fazia no passado. Mas, ao mesmo tempo, também eles trocam imagens, eles trocam mensagens, muitas vezes, que pode ferir um amigo, pode ferir um professor em sala de aula, que a gente já viu vários casos em relação a isso. Como lidar com essa situação também? Esse é um problema muito grave que essa geração tem e que precisa ser enfrentado tanto pelos pais quanto pela escola. Que como eles não separam o mundo real do mundo virtual, e da mesma maneira eles não separam o público do privado. Eles acreditam que tudo pode ser exposto, disponível. Eles não têm muita noção de privacidade, porque a exposição é algo que eles não só fazem o tempo todo, mas como eles gostam. Só que eles precisam ser orientados que a exposição alheia é algo perigoso e que pode ensejar até consequências bastante graves, né? Criminais, inclusive, e consequências graves para a vida da outra pessoa. Então, é papel da escola e é muito papel dos pais mostrar para esses filhos, mostrar para esses alunos, mostrar para essa geração que essas atitudes têm consequência e que o alcance, quando eles expõem alguém, seja uma imagem, seja uma fala, quando eles fazem uma exposição de um conteúdo, o alcance disso é imenso, porque cada amigo vê e os amigos dos amigos veem também e assim exponencialmente, né? Então, eles precisam saber que as consequências disso são muito graves. E cabe aos pais deixar isso claro, e impor os limites e impor sanções, né, consequências, caso isso aconteça. Tem muitas escolas que, para evitar esse tipo de atitude, ela acaba tomando uma medida mais drástica. Por exemplo, não entra em sala de aula com celular, né? Não, de forma alguma. O celular é proibido o uso do celular em sala de aula. Isso é correto? Não é correto? Deve-se tomar esse tipo de ação? Não para tentar coibir esse tipo de abuso? Ou é pior fazer isso? Não, eu só acho que não adianta, porque eu acho que cabe à escola limitar o uso dos aparelhos em determinados momentos, claro, porque os alunos têm que saber quando pode usar, quando não pode usar. Mas eu acho que isso não basta. Acho que a conscientização, a informação e, principalmente, a consciência das consequências são mais importantes do que simplesmente a proibição. Porque se proíbe dentro da sala de aula, mas na hora do intervalo ou na hora da saída, ou dentro de casa mesmo, esse aluno vai numa rede social e posta alguma coisa falando mal de um colega ou falando mal de um professor, ou uma foto que ele tenha tirado num outro momento, o estrago está feito da mesma maneira, né? Então, não é a proibição naquele momento que vai resolver o problema. Acho que deixar claro o quão grave isso é e as consequências que isso traz é muito mais eficaz do que simplesmente proibir.
existe uma outra problemática também, porque com o advento da internet, as nossas vidas também acabam sendo um pouco mais expostas, né? Sem dúvida, sem dúvida. E isso é uma preocupação constante, até por parte dos professores também e dos alunos, mas dos dois lados, né? Porque eu vejo assim, diante do que a gente está conversando aqui, eu acho que os alunos, os nativos digitais já sabem, mas os professores, né, nós estamos aprendendo a lidar com essa nova tecnologia. E muitas vezes acabamos nos expondo demais nas redes sociais e coisas desse tipo, em que o aluno tem acesso. Sim, sim. E nós acabamos, nós abrimos mão da nossa privacidade em troca de facilidades. A tecnologia, ela nos trouxe diversas coisas boas. Hoje a gente pode falar com uma pessoa que está de outro lado do mundo em tempo real. Com né? certeza. Conversar, ouvir a voz. Mas, por outro lado, se nós digitarmos os nossos nomes em qualquer site de busca na internet, lá está a nossa vida. Aparece muitas vezes número de documento, aparece às vezes até endereço, porque nós acabamos abrindo mão da nossa privacidade em troca das outras facilidades que a tecnologia nos trouxe. Eu acho que isso não tem volta. Isso é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Esse caminho nós já fizemos e não tem volta. Então, saber as consequências dessa exposição maldosa é muito importante. E essa geração precisa aprender isso. E eu até gostaria de ressaltar que, do ponto de vista legal, os pais são responsáveis pelos atos dos filhos. Isso é muito bom a gente enfatizar. enfatizar. Então, se os filhos acabam tendo uma atitude que causa um dano moral, que causa um bullying, como se diz, ou contra um professor, um dano moral, ou contra um colega, um bullying, os pais podem ser acionados judicialmente e vão responder legalmente por isso. Por isso, né, os pais precisam ficar muito atentos em relação às atividades dos filhos neste mundo virtual. Por isso que é importante o diálogo, a conversa com os filhos, a compreensão da situação e se aproximar cada vez mais. Com certeza. E os limites. E os limites. Bom, esse é o Programação Nacional que vai para um rápido intervalo e volta já.